Shalom, shalom, David Rai aqui. Bem-vindo ao canal Sabedoria da Torá. Hoje vamos falar sobre o Parashat Bereshit, a primeira porção semanal do Pentateuco do Humash. No versículo 10 do primeiro capítulo, vemos que um rio saía do Éden, do jardim do Éden, para regar o jardim. Na verdade que o Éden era um lugar e o jardim estava posicionado dentro do Éden. E de lá, esse rio se dividia, tornando-se 4 braços. De um rio principal, ele se dividia em 4. Agora vamos entender o que significa esses 4 braços de rios. Verdade que os nossos explicadores vêm trazer as características de cada pessoa, pelo que cada um é atraído. Pelo que cada um é atraído e qual dos braços do rio é o braço principal no qual a gente deve seguir nesse tipo de fluxo. Existem 4 fluxos principais, 3 deles sendo nocivos ao homem e um deles sendo o verdadeiro, o correto, no qual o ser humano deve aspirar e cada vez mais se conectar. E os senhores podem analisar a humanidade sob esse ponto de vista desses 3 perfis, vamos colocar assim. Então, o primeiro explicador, Rashi, diz que sem a necessidade do esforço humano e das chuvas, esse rio fluía. Nosso segundo explicador, que ele traz mais conteúdo, ele traz de uma maneira ainda mais bem abrangida, ele explica o seguinte, que de modo geral, a humanidade, com as gerações se passando, sempre que a humanidade quisesse expandir suas fronteiras e explorar novas terras, talvez por superlotação do local onde já se encontra, eles pegavam o rio e seguiam esse rio, e desse modo iam explorando novas áreas. Eles estavam de certa forma seguros, porque perto do rio iam ter árvores, dentre elas frutíferas, animais também. E se eles precisassem acampar ou ficar, eles poderiam ali do lado daquele rio, principalmente se for de água doce, vão poder acampar ali do lado para usufruir da água e poder comer também ali. E mesmo se eles quisessem fazer plantações naquele caminho, para depois, quando eles voltarem, eles poderem, depois de alguns dias, uma semana, talvez alguns meses, poder usufruir daquilo que eles plantaram, tudo ia ser perto do rio. Então, as raízes, de certa forma, iam ter esse alimento e esse crescimento. Então, sempre onde tinha um rio fluindo, era onde as pessoas iam explorar aquelas áreas para poder continuar a sua civilização. É interessante que o Rav conecta isso com a Torá, e ele traz, na verdade, essa é a função principal. A Torá adotou essa imagem para ensinar que, assim como a intenção divina na criação do ser humano era que comesse da árvore da vida, é sabido que no jardim do Éden tinha a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, da sabedoria do bem e do mal. Então, Hashem gostaria que o homem se segurasse e não comesse do fruto do bem e do mal. Posteriormente entraria Shabat, ele aguentaria aquele momento de tentação. Depois ele comeria a árvore da vida e dali para frente a criação completaria a sua existência. A gente não vai entrar no mérito de cada detalhe do que eu falei agora. A gente está no capítulo 10, no versículo 10 do primeiro capítulo, trazendo uma explicação para um entendimento. Lembrando que esse daqui é o Parashá na íntegra, foi toda a Parashá, porção semanal Bereshit, que eu traduzi ela não só a parte do texto principal, mas também os grandes sábios, sim, dentre eles Rashi, Malbim, Forno e Ramban, e trazendo a explicação deles traduzida de uma maneira mais facilitada, para ficar de mais fácil entendimento. Então, para quem tiver interesse, clique aqui embaixo, seja membro, faça a solicitação para acessar esse PDF do Parashá na íntegra, Bereshit, e assim vocês terão acesso e poderão ler todo esse conteúdo fantástico. Olha, demorou por volta de 10 horas para eu terminar essa tradução, não foi fácil, e fico muito feliz de ter conseguido terminar e disponibilizar para os senhores. Então, para se ater nos detalhes e em toda a fundação do entendimento, desde o momento que o homem foi criado e todos os detalhes, adquiri o livro
virar membro e assim vocês vão poder ter esse entendimento de maneira integral, de maneira completa. Então, para o que a gente vai querer passar nesse vídeo? Viesse para sempre no Jardim do Éden e se ocupasse apenas do estudo e das verdades intelectuais, mesmo assim foi preparada também a possibilidade. Ou seja, por que Deus criou o homem? Para que através do intelecto, porque na verdade que o homem é o único ser com intelecto, que ele pode pensar, ele pode pesar, analisar, entender, comparar e disso ir crescendo, cada vez conhecendo mais ainda Deus. Ele vai observar como a árvore cresce, qual que é a cor do tronco, a cor das folhas, como que a árvore dá o fruto, como ela se reproduz através do pólen, ela tem a parte que ela é hermafrodita, né? Ela tem os dois gêneros, e os animais como eles são, de vários tipos diferentes. Inclusive, assim que, depois que Hashem criou o homem, Hashem trouxe os animais perante o homem, o Adão, para que Adão desse nome para esses animais. Com o poder do intelecto dele, ele conseguia observar o animal, ver qual que era a essência do animal, qual que é a parte boa dele, e disso ele nomeava o animal. Ou seja, ele tinha uma visão totalmente transcendental. A gente não pode comparar o que aconteceu no Gan Eden, no Jardim do Éden, antes de Adão ter comido do fruto e depois. Os animais, antes de ter comido o fruto proibido, antes de Adão ter pecado, eram outros animais. O mesmo nome que tem hoje em dia, mas a aparência, o visual, tudo era totalmente diferente. O modo do animal interagir era totalmente diferente. Então, o poder que Hashem deu para o homem, esse intelecto transcendental, ele observar cada animal e dar um nome para cada um, a gente aprende duas coisas. Um, o poder do intelecto do homem. Dois, que Hashem trouxe todos os animais perante Adão para quê? Para ensinar a Adão que cada animal tem uma característica de traço de caráter para aprender dele. Isso que os nossos sábios também trazem aqui, de maneira integral, estou trazendo de maneira resumida, que cada animal, cada espécie, não é à toa que Hashem criou a fauna de maneira tão espetacular, tão complexa e com uma variedade quase que infinita. Para que possamos aprender também, né, mais uma das explicações, cada animal tem sua característica de traço de caráter que a gente deve aprender. Por exemplo, os nossos sábios ensinam, a gente deve aprender da formiga a não roubar, a fazer o seu trabalho diligente. A gente deve aprender do gato como ser discreto. A gente percebe que as necessidades do gato elas são feitas no lugar onde ninguém vê. Depois que ele faz, ele ainda enterra ela. Ele tem essa preocupação. E daí por diante, cada animal... Então, olha que legal. Hashem só deu o mandamento para Adão dele não comer do fruto do bem e do mal, que era o mandamento que ele tinha. É como se Hashem tivesse dado a Torá para ele naquele momento, que o mandamento dele chegou depois, que Adão foi criado, Adão nomeou os animais, Hashem adormeceu Adão um sono profundo para que dele tirasse a mulher. Depois da mulher ter sido criada, ele deu o mandamento de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então a gente vê que antes da Torá ter sido entregue, Hashem quis ensinar para Adão o que? Lapidar traços de caráter. Depois que ele entendesse o que é chamado de midot, o que é chamado de derech eretz, também que isso é boa conduta, tudo isso está ligado. A boa conduta, lapidar os traços de caráter, tudo isso é um conceito que a gente tem uma playlist, uma série aqui no nosso canal. Pode entrar no canal e dar uma olhada lá. É uma série em construção, a gente está só no início dela. E vocês já vão conseguir ter uma boa noção do que a gente está falando aqui, que precisa ser a construção antes de receber a Torá. Não é à toa que a própria Torá nos ensina que derech eretz kadem la Torá. Quer dizer, traços bons de conduta, eles antecedem a Torá em si, o estudo da Torá em si. A pessoa ela pode cumprir a Torá, cumprir Shabat, fazer tudo lindo, só que na parte das características pessoais não ser bom. Então isso é algo muito grave. Não é para a pessoa deixar de estudar a Torá e se ocupar só com lapidar traços de caráter. Isso a Torá vem trazer para que a gente entenda que isso é muito importante. Faz os dois em paralelo. Organiza 1 hora para estudar traços de caráter, outra hora para estudar a Torá. Ou 2 horas, 2 horas, ou 4 horas, 4 horas, cada um com o seu tempo.
mas é para enfatizar essa importância. Muito legal, então vamos continuar. Vamos só dar uma voltada. A Torá adotou essa imagem para ensinar que, assim como a interação divina na criação do ser humano era que a intenção divina era que o ser humano comesse da árvore da vida e vivesse eternamente, vivesse para sempre no jardim do Éden e se ocupasse apenas do estudo das verdades intelectuais, o que hoje em dia é o estudo da Torá, é nada mais do que o exercício da manipulação mental das verdades intelectuais. Mesmo assim, foi preparada também a possibilidade e a prova de que se afastasse desse intelecto divino ao comer da árvore do conhecimento e por isso viesse a morrer. Olha que pesado. Então, todo o principal objetivo era que, com o poder do intelecto, o ser humano conseguisse servir a Deus, conseguisse entender a Deus, entender os caminhos de Deus, assim o seguisse. E não, muito pelo contrário, acabasse lidando com assuntos mais materiais ainda. Da mesma forma, foi preparada a possibilidade de que, se pecasse, fosse culpado, fosse expulso do jardim do Éden e se espalhasse pela terra em diferentes países. Olha como é que agora vão entrar os caminhos dos rios. Nessa situação, aprenderia os caminhos seguindo o curso dos rios. Para isso foram preparados 4 rios. Então Hashem preparou um plano B. Falou, bom, se o plano A der certo, ele aguentar e não pecar, no final ele vai comer da árvore da vida, ele vai viver eternamente, esses rios vão ser coadjuvantes. Porém, se ele não comer, se ele não se aguentar comer do fruto proibido, então a árvore do bem e do mal ela vai ser coadjuvante e os 4 rios vão ser atores principais, vão fazer parte da cena. E para surpresa de ninguém, foi o que aconteceu. Para isso foram preparados 4 rios, e cada rio circunda uma determinada região, pois cada região possui uma natureza e um temperamento próprio. Lembra que eu disse que cada rio teria um perfil? É disso que a gente estava falando, a natureza do temperamento próprio de cada rio. Assim, quando o ser humano fosse expulso do jardim e se estabelecesse em 4 regiões, lembrando que se cada um seguisse um rio, teria uma divisão na direção de cada um dos rios e uma civilização do planeta Terra. Cada uma circundada por um desses rios, a humanidade se dividiria em 4 grupos, e de acordo com as características das terras onde passariam a viver. Cada terra que eles passariam a viver, de acordo com as características de cada rio. Ali se dividiriam os seres humanos, aqueles que comeriam da árvore do conhecimento do bem e do mal, em 4 cabeças, isso é, 4 correntes que abrangem todas as formas de vida humana, e em suas famílias e na sua organização social. Por isso, foi dito em forma de parábola que o rio que irrigava o jardim era em si mesmo um só rio. De acordo com a tradição dos sábios, era o rio Eufrates, Prat, que também circundava a Terra Santa, a terra de Israel. Uma terra cujo caráter é propício para formar sábios e profetas, que contemplam o Espírito do Eterno. Mas de lá se separava de sua origem e se tornava 4 cabeceiras, que cercavam 4 regiões com 4 temperamentos e características distintas. Isso porque depois que o ser humano comeu da árvore do conhecimento, seus assuntos e ações se dividem em 4 grandes áreas. Aos que correm atrás de riqueza e posses. Vamos lá. Primeira característica do primeiro rio. Vai correr atrás de riqueza e posses, enchendo suas casas com prata, ouro e tesouros de reis, e pensam que nisso está todo o seu objetivo e felicidade. Objetivo de vida, felicidade, é se encher de tudo que é riqueza. O segundo grupo, do segundo rio, persegue os prazeres sexuais e deleites, tudo que está ligado à promiscuidade, esse grupo é atraído. Um terceiro grupo busca honra e poder. Ele quer honra, ele quer poder, ele quer cargo importante, ser o líder, ser visto com reverência.
Nem que ele precise ser pobre e nem que ele precise ter privação sexual. Ele vai ser louco pela honra. Isso vai ser o que vai suprir ele. A gente pode ver também o primeiro grupo. Ele também vai. Pode ser que ele aceite ser um desempregado, talvez, ou ter um cargo baixo na empresa. Talvez ele aceite ser. Trabalhar com limpeza, né? Ser o organizador, ser o faxineiro. E também não ter, vamos dizer assim, se privar sexualmente, mas quando ele chegar na casa dele, ele vai ter paredes de ouro, ele vai ter o carro de 10 milhões de dólares, ele vai ter tudo do bom e do melhor com relação à riqueza, ele vai ter o auge. O melhor restaurante, a melhor comida, tudo que é bem material, ele vai amar. E o terceiro grupo, ele vai. O terceiro grupo aqui, no caso de relação sexual, seria alguém que vai aceitar ser pobre, a ser mendigo, a ser desempregado. Todo mundo só ridiculariza, esculacha, humilha ele. Porém, com que tem relação a prazer sexual, ali, se ele puder ter o máximo possível, na maior loucura da cabeça dele possível, ali ele vai querer. Então, esse é o extremo de cada um desses três grupos. Esses três cabeças, né, esses três poderes, cabeças, são a fonte de todos os males do ser humano. A inveja, a cobiça, a ânsia de prestígio. A inveja, ela vem daquele que só quer dinheiro, daquele que só quer ouro, tudo que tem a ver com riqueza. Ele vai invejar o outro por ter o carro melhor, por ter a casa melhor, por ter um salário mais alto. Já a cobiça é aquele que está relacionado a prazeres sexuais. Ele vai cobiçar a mulher do outro. Ele vai estar nessa hipnose. E a ânsia de prestígio é aquele que está sempre querendo um cargo mais elevado, ser o prefeito da cidade, ser o governador, ser o presidente, tá ali dentro de algum cargo de alto calão. Coisas que tiram a pessoa do mundo. Tudo isso tira a pessoa do mundo, em absoluto. Ela não consegue, porque se ela inveja o outro, ela não valoriza o que ela tem. Se ela cobiça o outro, ela não vê o que ela sim tem que ela pode satisfazer com aquilo. Se ela tem ânsia de prestígio, calma, olha o cargo que você já tem. Você poderia estar numa posição ainda mais rebaixada. Tudo bem que você gosta de poder, mas olha o que você já tem agora. E olha que se você perder isso, quão triste você ficaria. Valoriza o que você tem. Certo? Então, para cada um dos três, a humildade, que é olhar o que tem e pensar se nem tivesse o que tem, como seria. E a parte da gava, que seria o egocentrismo, é ele ver que o que ele tem não vale nada e olhar o do outro que tem mais do que ele quer o do outro, que ele gostaria o do outro, como ele seria melhor se ele tivesse o que o outro tem, com relação a esses três temas. E por isso vai tirar ele do mundo, porque ele não está vivendo o que ele tem. As ferramentas que Deus deu para ele, as possibilidades que Hashem deu para ele, as ferramentas, o dinheiro, as posses, a esposa, tudo que Deus deu, ele não consegue se satisfazer e olhar para isso. Então ele nem se relaciona com o que ele tem. Ele está tão preocupado com o que ele não tem que ele não consegue nem se relacionar com o que ele tem. Esses são os três rios malignos, de certa forma, são três perfis terríveis que a gente pode observar um pouco, né? Grupos que eles justo se conectam mais com um desses. E é a versão deteriorada do ser humano, né? O que ninguém gosta de ver no outro. Com efeito, todo o mal humano retorna a uma dessas três raízes. Tem gente que consegue não só uma dessas raízes, ela consegue até mesmo duas ou as três, né? Mas é difícil. Ela sempre numa dessas vai ser mais forte. Da busca por riquezas nasce a inveja e o desejo incessante por beleza. Objetos de luxo e incontáveis aquisições. Da cobiça carnal, a sedução e o fogo da imoralidade. Da busca por poder nascem guerras, assassinatos e destruição de muitos. Né? A gente pode parar para refletir um pouco. Por que muitas guerras entre países aconteceram? Milhares de soldados morreram.
cidadãos, cidadãos de bens morreram. Tudo isso, calma, tem inocentes morrendo, tem soldados, tem muitas pessoas ali do país, milhares até, às vezes dezenas de milhares, centenas, morrendo. Qual é o motivo? O governante teve o ego dele ferido, porque talvez um outro governante, na presença dele, não apertou a mão dele forte o suficiente. Ou não deu o broche de ouro para ele, deu o broche de prata. Ou seja, coisas fúteis, coisas que têm a ver com ego, que é aquele que faz parte do rio, do egocentrismo, da honra, ele se sentiu que não foi honrado o suficiente, acabou. Ele está disposto a matar todo o país dele, ele está disposto a perder todo o dinheiro dele em guerra, declarar o país à falência com guerra, porque ele não aceita sair perdedor. Ele não aceita que a honra dele foi ferida. Terrível. Já o quarto rio é consagrado ao Eterno. Hashem representa quem se dedica à sabedoria, ao amor e ao temor a Deus, desprezando as vaidades do mundo. Esse é o quarto rio. Quarto rio na qual a esposa de Noé, a esposa de Noé, Naamá, ela trilhou esse rio. Está escrito que ela trilhou esse rio. Ela foi pro rio do temor e do amor a Deus, do desprezo a toda a porcaria que tem nesse mundo, ao desprezo às vaidades desse mundo, e a admiração e a dedicação à sabedoria da Torá. Estudar, ler, escutar a aula, está dedicado e imbuído a isso. A pessoa entende através do próprio estudo da Torá tudo que ela ainda deve consertar nela, e ela vê isso com bons olhos, ela vê isso com um estímulo que, uau, agora que eu estou tendo ferramentas e sabendo o que eu preciso construir, o que eu preciso consertar, olha que maravilha, nada melhor. Agora eu ganho direcionamento na minha vida. Quantas pessoas imploram todos os dias pedindo uma cura para os problemas delas, agora que nós conseguimos a ferramenta que é a Torá, e disso conseguimos consertar, acabar com os nossos problemas, tem coisa melhor do que essa? Não tem. Cada uma dessas tendências viciosas predominou em uma região diferente. Região mesmo que, como cada rio fluiu para um lado, então, territorialmente, as pessoas que tinham essa tendência, que era a tendência do rio, elas começaram a ocupar lugares, e não é à toa que foi conhecido civilizações que eram mais conectadas à guerra, porque elas queriam ser a civilização que estava acima das outras, honra e respeito elas queriam. Já outras civilizações caíram em promiscuidade assim a nível terrível, que ficou conhecida por ser tão promíscua quanto aquele lugar. E o terceiro foi por querer riqueza e mesmo fazer guerras e todo tipo de piores atos por conta da riqueza. Então, a terra que foi ocupada por aquelas pessoas que seguiram aquele perfil ficaram daquele jeito. Segundo o caráter próprio daquela terra, onde o ouro é abundante, onde há bedélio e pedra ônix, pedras preciosas. Dali brota a busca pelo enriquecimento, onde o calor é ardente e seus habitantes são escuros pela ação do sol. Aqui está sendo dito sobre o Egito. Verdade que ele não está especificando, mas é sabido que o rio, que é o Pishon, que é o Nilo, que justo ele é o rio dos prazeres, de riqueza, no que tange a riqueza, pedras preciosas, que o próprio rio tem ouro precioso e pedra preciosa, e as pessoas que habitam nele são escuros pela ação do sol, é o Egito, Mitzrayim, que o povo que estava lá era o Bnei Cush, os filhos de Ham, filho de Noé, filho de Ham, Bnei Cush, e o Cush é filho de Ham, e eles eram, a gente ficou sabendo que os egípcios eram uma nação extremamente rica e tudo deles era construído com ouro. Era sabido que eles também endeusavam o próprio Nilo, Ieor, ou Pishon, aqui também ele é um dos 4 rios, é o rio Pishon, que é o Nilo. Então, onde o calor é ardente, seus habitantes escuros, e dali brota a busca pelo enriquecimento, então o Egito era caracterizado por isso. Ali dominam a licenciosidade e a devassidão, também com relação a relação ilícita e a promiscuidade.
acabam que o Egito também era conhecido também por isso, onde os homens são fortes e valentes de coração, dali partem flechas e arcos, escudos, espadas e guerras. Ou seja, ele juntou os três, que também aqui está relacionado à honra. É isso, é a isso que alude a descrição. Que o nome do primeiro rio, Pishon Nilo, ele circunda toda a terra, Havilá, onde há ouro. E aqui continua. Pishon é o Nilo, recebe o nome por suas riquezas, águas que se espalham. Aqui é o comentário do Rashi, aqui embaixo continua. Então era essa a informação que eu gostaria de passar aos senhores. Esses 4 rios que subdividem os grupos de seres humanos de modo geral. Vai ter aquele que vai estar ligado aos outros dois, né? Além dele estar ligado a um principal, ele vai estar ligado também aos outros dois, mas vai ter um que vai predominar. E o meu desejo é que todos nós possamos cada vez mais nos dedicarmos ao rio, que está conectado com sabedoria divina, com Irat Shamayim, temor a Deus, e possamos cada vez mais estudar a Torá, lapidar nossos tratos de caráter, assim como Hashem colocou os animais perante Noar. Também está explicado aqui na Parashá Bereshit, lembrando que esse e-book ficou com 169 páginas. É um e-book que me deu quase por volta de 10 horas de trabalho. Fico muito feliz de ter terminado ele hoje. E assim como eu terminei, eu trouxe para os senhores o Parashá na íntegra. E para quem estudou, deixa aqui sua avaliação, quantas estrelas os senhores dão. E alguma crítica negativa ou positiva, eu vou ficar muito feliz de escutar. Cliquem aqui embaixo, seja membro. E acessem agora, vou deixar o link na descrição. Acessem agora mesmo, não só esse e-book, quanto todo o acervo premium. Como os senhores podem ver, esse é o acervo premium que os senhores terão acesso. Parashá Bezot Bracha, Bereshit, Leis de Teshuvah do Rambam, Parashá Vayelech, Parashá Azino. E se Deus quiser, cada vez esse acervo vai se expandir, crescer ainda mais. Vocês terão material para estudo, se Deus quiser, quase que infinito, dependendo do ritmo de estudo dos senhores. Aqui estamos disponibilizando não só em forma de vídeo, também em forma de texto, para os senhores poderem ler, tanto no computador, na televisão, no celular, aonde os senhores estiverem, no momento que os senhores estiverem. Então convido os senhores a participarem do nosso grupo fechado, aqui do Sabedoria da Torá, dando suporte, nos disponibilizando para cada vez criar mais conteúdo para vocês. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Tudo de bom e até o próximo estudo.